Fala, meus lindos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, rapaziada, trazendo um vídeo muito massa pra vocês. Mais um episódio da nossa série Guia de Iniciantes para Iniciantes. Então vamos que vamos com força total, tá bom? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e mandar esse vídeo pra aquele amigo que tá acompanhando a nossa série e pra aquela pessoa que também acabou de começar no PXG, porque eu tenho certeza que vai ajudar bastante e vai ter muita coisa pra ele aprender aqui também, tá? Então um grande abraço, um grande beijo a todos vocês e Deus abençoe cada um também, rapaziada. Queria falar de antemão, se você quer comprar Diamonds no melhor preço do mercado, rapaziada, vai ter um link da Curse Diamond aí na descrição. Você paga o melhor preço, chega rápido e fácil, é totalmente seguro e é mais barato que qualquer outra loja do mercado, até do que comprado dentro do próprio jogo, tá? E além disso, você ajuda o canal comprando por lá, então dá essa moral aí. Mas quer ajudar mesmo? Só se inscrever, deixar o like e comenta ideias também, dicas de coisas que vocês gostariam de assistir pra me trazer mais vídeos e mais conteúdos pra vocês, tá? Então vamos que vamos, muita novidade no episódio de hoje, galera, muita coisa. A gente parou no level 159 e hoje a nossa meta é pegar um level bem alto, aí a gente vai rushar bastante e eu vou tentar fazer bastante coisa no episódio de hoje, tá? O evento de aniversário chegou no jogo, assim mesmo, galera, então o eventão tá de volta aí. Mas primeiramente, antes de tudo, vamos pegar aqui nossa recompensa diária. Vamos catar aqui, ó, e dali dia 15, pegamos já e vamos que vamos. Vamos passar aqui agora no TC pra gente já fazer um evento sem enrolação. E vocês vão ver que tá todo decorativo aí, PXG, 14 aninhos, rapaziada, muita coisa mesmo, tá? Vamos trazer uma explicação pra vocês aqui. Se a gente vier aqui na esquerda, nessa mesa aqui, ó, vai ter os itens que a gente pode criar, vocês podem ver várias skins. Bom, tem uma decoração aqui também e outras coisas aí. Aqui tem a Alice, que ela vai dar o código ainda não está disponível, a gente pegar algumas coisinhas aí também. E aqui embaixo vai ter os bolos, tá? A gente já pode pegar, inclusive eu já vou pegar, rapaziada. Temos esse bolo da esquerda, que é o bolo de experiência, né? Esse marronzinho. O bolo do meio, ele é de saque, né? Que é bônus de drop aí. E o da direita é bônus de captura, bônus de catch. Então, muito bom pra gente, isso aqui vai ajudar pra caramba, pessoal. Eu já vou pegar logo de pesada e pegando a gente vai ganhar uma benção. Até como é que funciona essa benção, Vlad? É simples. Quanto mais cedo, tipo assim, o jogo reseta às 7h40, né, pessoal? Então, a partir do reset, todo dia você tem que pegar esse buff de novo, qualquer um dos três que seja, tá? E no início do dia, até o final do dia, até o próximo reset, ele vai ter uma porcentagem de XP bônus que te dá. E vai diminuindo essa porcentagem até o próximo reset. Aí do próximo reset vai ficar no máximo e vai diminuindo de novo. É tipo assim, vamos dizer que é 20% a mais de XP, vamos dizer que seja isso. A gente não sabe a informação de quanto XP a mais que dá, tá? A gente não tem essa informação, pessoal. Ou quanto que dá de catch ou quanto que dá de sorte a mais, tá? Mas suponhamos que seja 20% no início do dia. 7h40, acabou de resetar o servidor, tem 20%. Aí, sei lá, meio-dia já tem 18%. Aí, 7 horas da noite já tem 3%, vamos falar assim. Não, eu acho que uns 10%. Aí tá chegando, sei lá, 6 horas da manhã já tem 1% só. Aí quando der o reset novo vai voltar pro 20%. Basicamente é isso, tá? Mas o que a gente vai fazer agora é o evento. Chegou as dungeons retrô, galera. Que eu tô muito empolgado pra ver como é que é, cara. Pra relembrar como é que era a época do jogo em 2011. Eu não joguei essa época, mas meu irmão aí tava me comentando que na época ele jogou. Alguns amigos mais antigos aí que jogam também, prestei bastante tempo comentário também. Aqui no TC vai ter o Celebrizado. A gente vai falar com ele, vai perguntar se a gente quer voltar pra época de 2011. Ele vai ensinar aqui como é que funciona e tal e tal. E a gente vai falar com ele e vai perguntar se a gente quer viajar. Lógico que a gente quer, né, meu patrão? Vamos que vamos com tudo. Tendo falado com ele, galera, já vai vir pra esse lobby que já é clássico, né? Já lembra o Tibião das antigas já. Então a gente já vê a referência de quem é da comunidade de Tibia e tá ligado a essas coisas aqui, ó. Esse negócio de PVP antigo realmente lembra e os OT Pokémon, os piratão, assim. Tipo assim, OT Pokémon, né? Porque esse aqui é o mapa do PXG, né? Aqueles Pokémon que a galera cria com mapa vazado, veio tudo do PXG, né? Pra quem não sabe, então a gente reconhece esse mapa de longe, que são vários Pokémons aí que a galera criava, que usava esse mapa, né? Aqui a gente vai ter o Gary, ó, aqui vários NPC, tá, rapaziada? A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai falar com o Gary aqui, ó. Ele vai falar com o Bill e tal e tal. E o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui falar com o Everton também, ó. Ele vai pegar aqui, ó, ele vai dar uma missão pra gente. Ele vai falar com todos os NPCs que estão nessa sala aqui, tá? Vai falar com o Everton, com a Beatriz, vai falar com ela aqui também. Vocês podem ver que ela vai dar a missão pra gente. O Arthur, vai falar com ele também. E vocês podem ver que as missões dele são todas relacionadas às dungeons retrô, tá, galera? São relacionadas às dungeons retrô. Então, tem muita coisa pra fazer. Vou falar com o Léo também e pronto. São 4 NPCs que a gente conversa. Agora, o que a gente tem que fazer, rapaziada? A gente vai vir aqui, ó, e vai entrar nesse negócio do PVP aqui, ó. Também tem um PVPzinho. Vai pisar aqui e vai ser teleportado pra antiga Cerulha, rapaziada. Olha só que insano aqui, ó. As casas antigas, tudo mais, os matinhos antigos, como é que era. Muito insano, né, velho? Muito doido, tá? Mas o que importa pra gente é vir aqui fora, tá? Tem esse NPC aqui, ó, que a gente pode só conversar, ele vai falar uma frasinha, mas não vai dar nada pra gente, não. O que importa aqui é falar com esse cara aqui, ó, de terno vermelho, o Bill, tá? A gente vai falar com ele, ele vai falar algumas coisas pra gente, da época que voltou a zona retrô, da Test Quest e tal. E beleza. Aí tem que falar com ele até chegar nesse diálogo aqui, nesse último aqui, a gente vai ter esse portal. Então, basicamente, existem 4 dungeons retrô que a gente clicando com o botão direito nesse portal, a gente vai, pessoal. Vamos clicar aqui, então, ó. Tá. Tem que ter 2 espaços, o quê? Poção.
Ah, tá, eu não tenho poção que funciona no Dungeon Retrô? Ah, é verdade. Eu vou comprar uma poção aqui, peraí. Então, beleza, galera. Viemos aqui no market que tem aqui mesmo, no próprio market, né? Vamos falar com ele, vamos comprar a Hyper Potion aqui, comprar o máximo que dá, 181. E vamos que vamos. Deixa eu botar aqui já pra... Ah, já tá no inventário aqui. E, galera, muito doido o market antigo, né? Eu tô pensando tanta coisa aqui, cara. Nostalgia tá legal. É legal ver essas coisas antigas. Eu gosto de ver como que era o jogo antigamente e como é hoje, tá? Mas o que eu ia falar? Por que não deu pra gente entrar ali, galera? Foi porque é o seguinte, aqui pra fazer essas dungeons, você não pode usar Ultimate Potions, que é o melhor o Potion do jogo, né? Que é o melhor Potion do jogo, que é esse aqui, ó. Esse pretinho aqui, ó, que tem bolinha, ele não funciona. Por quê? Na época não existia esse Potion. Então, meio que a gente aqui tem limitações. Por exemplo, aqui a gente não pode utilizar Revive. Somente poção de cura e Medicine, tá? Que é pra tirar os efeitos aí de... essas coisas assim, tá? Então agora que a gente pode entrar. Aí a gente veio o da dos Pidgeotto, cara. Vamos ver aqui, a gente tem um Raichu, cara, saca a Sprite da Shine Raichu antiga. E quem que veio outro? O Electabuzz normal, cara. Ele era pequituchinho, cara, que maneiro. Ele era meio cabeçudinho pra baixo. Vamos lá, e aqui tá a Sprite antiga do Pidgeotto. Essa aqui eu lembro, já vi elas, tá? Essa aqui é uma Sprite que é nostálgica pra mim, porque naqueles OT que a gente jogava, naquele server paralelo que a gente jogava, tinha esses Pidgeotto desse jeito ainda na época, né? Pelo menos na época que eu joguei. Mas o Electabuzz já não era assim, não. Ele era um pouquinho diferente do que eu usei. Então, caraca, muito doido, cara. Não, realmente... Eu tô feliz, cara. Eu gosto de ver essas coisas assim nostálgicas, retrô. E tem muita gente que vai falar, é mó feio, como é que você gosta? Eu acho doido, velho. Eu gosto desses trem assim antigo, eu acho resenha demais. Mas, o que eu tava falando, rapaziada? No evento a gente não pode usar Revive, somente itens que tinham na época. Então por isso a poção melhor que a gente pode usar é a Hyper Potion, que é essa rosinha, e os Medicine para tirar efeitos, tá? Basicamente o que são essas missões retrô, galera? Nada mais são do que a gente fazer DG solos, né? Umas DG solo de derrotar as antigas. Então, se eu não me engano, pelo que eu li lá, a gente pode fazer 4... Ô, caraca, um Shine Pidgeotto. Meu amigo, cuidado, cuidado. Pelo que eu li lá, a gente vai fazer 4 por dia, que são essa aqui do Pidgeotto, tem a do Dragonite, tem a do Snorlax e tem uma do Charizard Valley, tá? Basicamente são esses eventos que ocorrem. Deixa eu trocar aqui por Shiny Raichu, que aí fica mais de boa pra gente não perder, como a gente tem que bater medicina pra curar. É arriscado, né? Vamos derrotar aqui. Beleza, será que me derrotei? E basicamente são esses 4 DG. A gente vai fazer por dia, a gente vai pegar aqueles tokens lá, igual nos outros eventos padrões, e derrotando no mínimo 3 por dia. A gente vai lá e fala com o Gary que ele vai dar mais 50 pra gente. E a gente vai poder pegar um Potion que a gente pode ou dobrar os bichos que tem na DG, pra gente tacar a bola no final da DG, da Dimensional Zone, ou melhorar o saque dos baús da Dimensional Zone. E o outro, acho que é a chance não lembro agora, realmente tem que lembrar, tem que olhar. Mas eu sei que tem 3 potes, né? E que esse evento vai muito massa por causa disso, né? A gente vai tentar também farmar algumas coisinhas aí bem interessantes, né? Vou tentar passar a dica pra vocês. Aqui a gente já bate a poção pra gente dar aquela curada, não é bobo nem nada, né, filho? Você é louco. Não bobear não. E aqui basicamente é assim, galera. Você tem que sair sempre, fica perto de uma escada aqui pra aproveitar, porque a gameplay é a moda antiga, então você tem que tomar muito cuidado, né? Não sei se tem outro Shine aqui, espero que não. E pelo que eu tava lendo, que eu conversei com a rapaziada, se você cair, existem meio que 2 variações, tá? Pode ser que você caia no mapa e só tenha os pokémons normais, igual, por exemplo, eu podia cair nesse mesmo mapa, só que só ter os pokémons normais, não tem nenhum Shine. E eu posso cair em uma que tem Shine, tá? Então tem a versão que tem Shine, tem a versão que não tem. Sendo que tem Shine é um pouquinho mais difícil, né? Porque eles são mais fortes. E os seus pokémons que você cai é sempre com 2 pokémons aleatórios, aí depende qual que vai cair, pode cair... certos Pokémon, não sei se tem limite, por exemplo, o Raichu pode cair em todas ou não. Eu sei que tem outros Pokémon, tipo o Crystal Onix, inclusive eu tô curioso pra ver a Sprite do Crystal Onix, que eu não faço ideia como é, velho. Na moral, quero muito ver, rapaziada, vamos que vamos. E pelo que parece só veio um Shine, né? E eu vi a galera comentando que pode vir vários Shine, tipo assim, uns 5, talvez 3, talvez 2, ou um só ou nenhum, né? Então, vale a pena ressaltar que a melhor versão pra mim, que podemos dizer pro Rush, pra andar rápido, seria a gente não cair com nenhum, porque aí é só derrotar e pronto. É que eu acho que ele vai estar aqui para a direita pro final, provavelmente. Se eu der a volta toda e não vi, falta só um Pokémon pra gente derrotar essa DG aqui. E sabe o que é legal, galera? Que essas DG, por serem DG especiais, eu acredito que a gente vai ganhar 150 mil de XP a cada Doni, né? O que vai dar... Aí, tá aqui mesmo onde eu imaginei que tava. E vai dar muito XP pra gente, pessoal, o que é muito top. Vamos ver se vai acontecer isso mesmo. E aconteceu isso mesmo, a gente ganhou 150 mil de XP e top. E ganhamos as 20 Dimensional Tokens. Quer dizer, os 20 aniversário tokens, falei dimensional, e a Key pra gente fazer o evento também, que tem, que eu vou mostrar pra vocês depois. Inclusive tem 2 DG nesse evento especial, rapaziada, muito massa, e a gente com certeza vai estar fazendo aí, tá? Então a gente vai ganhar muito XP e muita coisa. Esse aqui é do Dragonite, quem que veio?
Caraca, o Hitmonlee, que isso, o sprite dele é muito diferente, cara. E quem que é outro? O Lapras. O Lapras tá bem diferente também, tá? Hoje em dia tá bem mais bonito, mas da hora, da hora. E ele tem uns skills meio diferenciados aqui. Ele não tinha duas dessa aqui reta, não. Eles mudaram bastante as skills dele. Eu quero usar o Hitmonlee. Vamos ver de qual é que é aqui. Caraca, que massa, rapaziada. Muito doido, muito doido. Essa aqui, para não ficar tão longa, galera, eu vou deixar na acelerada para não ficar falando o tempo todo, porque eu quero que fique um vídeo dinâmico, tá? A partir de agora, os episódios da série vão ser bem dinâmicos, pessoal. Eu quero que fique vídeo bem curto, para não ficar gigante igual acho que foi o sexto episódio, que eu deixei 1h50, galera. Eu não quero que fique esse tanto. Eu quero que seja algo para você poder ver no almoço, vocês assistirem ali na hora do seu intervalo, do trabalho e tal. Seja uma coisa bem dinâmica. Então eu vou começar a deixar os vídeos bem reduzidos em questão de tempo, tá? Então eu vou deixar no modo acelerado aqui e já voltamos, tá? Eu vou fazer as outras duas DG também no modo acelerado para ficar bem coisa bem rápida, dinâmica mesmo, para vocês verem. E dale que dale, bora! Caraca, pessoal, a Aerodactyl era muito diferente, caraca, que doideira. Quem que é o outro? O Shiny Blastoise, nice, nice, nice. Vamos ver, estamos na Charizard, vale. Caraca, tem o Elder Charizard ali, que doideira o Shiny Charizard. O Charizard era bem diferente, né, velho? As mecânicas e skills também a gente pode ver que as próprias animações das skills eram bem diferentes das que são hoje. Então eu acho muito massa ver e comparar essas coisas, rapaziada. Muito doido. Tem um Charizard Shiny ali embaixo. Que isso, que doideira, velho. Muito massa. Eu não sei se pra vocês é essa sensação também, mas eu gosto de ver como eram as coisas antigas, poder ver a época aí que a galera jogou antigamente. Não quer dizer que era melhor, não. Jamais, galera, que tô falando isso. Eu quero dizer, tipo assim, eu acho legal a gente poder experienciar igual os jogos se fazem, igual o WoW clássico que lançou depois. A gente vê as coisas mais clássicas, assim, eu acho que é bem legal. Essas coisas nostálgicas, meio retrô, eu acho muito da hora e traz uma sensação, uma vibe muito massa. Não sei se esse evento é repetitivo, se ele é, tipo assim... Se sempre é assim todos os anos, se foi todos os aniversários assim, os 14 aniversários foram esse tipo de evento. Mas como pra mim tá sendo a primeira experiência de aniversário, eu nunca tinha feito esse evento na vida. Tá sendo bem legal e bem diferente também poder ver o jogo assim, dessa visão, cara. Porque eu já joguei o Tibia quando ele tinha um gráfico assim também. Então é bem interessante a gente poder ver quando o PXG tava nos primórdios, que se eu não me engano na época nem chamava PXG, rapaziada. Eu acho que ele chamava outro nome, se eu não estou me enganando. Pelo que eu vi a galera dizer, ele chamava outro nome aí, antes de virar o PXG. Então, muito massa. Aí, volta. Perde Blastoise não, perde Blastoise não. Então, vamos deixar vocês no modo acelerado aí. Caraca, muito doido, rapaziada. É, galera, o Elder Charizard não é brincadeira não, fiquei isso, tava dando demais, tudo. Vamos ver quem caiu pra nós, caiu um Pidgeotto Shiny, doideira, doideira. E agora quem que é outro? O Shiny Tentacruel, dale, massa. A sprite bem diferentona, né, velho? Caraca, ele era bem pequenininho também, os personagens. Maneiro. E quem vai enfrentar? A gente vai enfrentar o Snorlax, maneiro. Essa sprite do Snorlax eu lembro. E desse lugar que ele ficava aqui também é clássico demais. Esse aqui eu lembro que eu já morri muito aqui, velho, nos que eu jogava de brincadeira na época, galera. Caraca, eu lembro que era loucura enfrentar esse Snorlax, que ele era pedrado, ele era muito forte também na época.
Hoje em dia ele não é tão forte aqui no PXG, mas antigamente, quando não era o PXG, né, o nome, ou não era nem também que não era no PXG que eu jogava, né, era outro lugar, mas era bem mais difícil, né, podemos dizer assim, era bem difícil derrotar esse Snorlax aqui nos outros servidores lá, podemos dizer assim. Eu não sei como é que eu me refiro a eles, eu não sei como é que fala, não sei se tem um jeito específico, mas vamos lá. Estamos quase derrotando os Snorlax. Essa aqui, pelo que eu saiba, é a última, né, que é a quarta já que a gente tá fazendo. Bora dar o nosso melhor aqui, beleza? Deu o negócio aqui, vamos dar aquela curadinha aqui, vamos voltar, esperar as skills, né? Não adianta nós ficar batendo aqui, porque aqui na época era assim, rapaziada. Não tinha revive, era na pauleira, era loucura, filho. Tinha que jogar na manha, na tranquilidade, na calma. Era um trem bagulho doido, bagulho doido. Vamos esperar aqui. Eles vão dar o silence ali. E derrotamos, beleza? Completamos todos. Opa, o bichinho tá andando aqui, beleza? Completamos todos, não podemos fazer mais. O Bill tem alguma coisa pra falar? Não tem, beleza? Então vamos voltar lá e agora sim falar com o nosso querido Gary. Agora a gente pode falar com ele, vai pedir pra gente as essências aqui, ó. Time Essence, top. E beleza, ganhamos aqui. Aí ele vai poder dar o LX de experiência, o LX de captura ou o LX de sorte, tá? No caso, galera, esses LX são para usar dentro da Dimensional Zone, como vocês podem ver. Na minha opinião, o que mais compensa é o LX de captura. O de experiência também seria muito interessante pra gente, porque a gente vai fazer, a gente vai ganhar, além, sem ser a base da experiência base. Nossa, minha Siri ativou do nada aqui. Meu amigo, espero que não tenha saído na hora do vídeo, mas eu acho que vai sair. Do nada minha Siri ativou, rapaziada. Esses bagulho estão escutando a gente, rapaz. Essas IA vão matar tudo nós, você tá doido. Vamos lá. O LX de captura e experiência pode ser muito interessante, mas eu vou pegar o de captura pelo menos uma parte só de captura. Por quê, pessoal? Porque quando a gente chegar no final da dungeon, a gente, em vez de tacar a bola em um Pokémon, a gente vai poder tacar em dois. Então, pra gente fazer a trevo mais pra frente, que é uma quest que também que dá um item que aumenta a chance de a gente capturar Shiny ou de ver Shiny, que se não me engano acho que é de ver Shiny. Então vai ajudar bastante, né? Então, a gente fez 130 tokens de aniversário e tá aí. E como vocês podem ver, a gente fez a DG, deixa eu me falar com esse cara aqui, ó. Você vai ver que a gente tem que fazer 5 vezes a do Dragonite. No caso, a gente fez 4. Então, a gente fizer mais 4 dias dos eventos, a gente já pode falar com esses manos aí, eles vão dar alguma coisa pra gente. Não faço ideia que eles vão dar de recompensa, mas com certeza vão dar alguma coisa. Pra sair, só falar com o nosso mano célebre aqui e dale, pessoal. Vamos que vamos com força total. Bora! Então bora que bora, galera. Vou mostrar aqui pra vocês como é que faz a questão da DZ, as duas DZ novas que chegaram com o evento de aniversário aí, tá? A gente vai vir aqui nesse baúzinho, pode clicar a tecla Z também que vai abrir, e a gente tem essas duas DZ, a Summer Party e a Anniversary Party, tá? Tá aqui ambas recompensas, como vocês podem ver, tá? Tem a versão solo e a versão duo. A versão solo pra você fazer sozinho e a duo pra você fazer com algum amigo seu, tá bom? Então tá aí duas DZ-zona, top demais. E as duas usam essa mesma chave aqui, que é a chave de aniversário, tá? Aqui uma é Dual Cream e a outra pode ser bicho aleatório, mas se eu não me engano a boss dela é HD voar, pelo que eu fiquei sabendo, tá? E galera, eu queria falar uma coisa pra vocês. No episódio passado, eu vi que muita gente comentou por que eu fiz um Shine Magikarp e não um Shine Vapor. Eu fiz os cálculos, galera, e pra fazer o Shine Vapor ficaria mais caro do que o Giant Magikarp. Por quê? Porque eu teria que pegar o Vaporeon. O Vaporeon de boa pegar. A gente pega o Eevee no cassino, transforma em Vaporeon. Aí depois tem que deixar ele mais 20. Aí sim, para transformar em Shine Vaporeon, tá, rapaziada? Então eu fiz os cálculos e ia sair mais caro do que eu comprar um Giant Magikarp. Então nesse início eu fiz a preferência de adquirir um Shine Giant Magikarp pra gente. E depois a gente ia atrás aí do Shine Vaporeon, que é o outro off-tank do nosso clã, tá? Sem mais enrolações, vamos tá saindo aqui da DZ. Prontinho, saímos aqui da DZ Global, né? Um local onde a galera se encontra pra fazer as DZ. Então, galera, bora aproveitar pra gente pegar a nossa daily da Jenny aqui, nossa querida Officer Jenny. E ela tem hoje Golem, Wigglytuff e Nidoking. Vamos pegar do Golem, que aproveitar que a gente faz ela e vai ser muito bom pra gente, tá? Beleza? Feito aqui. Agora vamos passar lá aquela passadinha rápida no market. Bora! Beleza, chegamos aqui no market e, nossa, tem coisa pra caramba. Vendemos muita coisa. Nice. Vamos ver aqui. Vamos ver o histórico de venda aqui. Nós vendemos coisa pra caramba, rapaziada. Top. Deixa eu juntar um dinheiro pra ver quanto que deu aqui. Top demais, rapaziada, deu 150k praticamente, na verdade se a gente juntar aqui vai dar uns 119k, né, que eu fizer aqui, na verdade deu 20, né, se for olhar, deixa eu transformar tudo, joga tudo pra lá, a gente guarda aqui no cofre pra ver quanto que a gente tem, a gente tinha, ó, deu 200k, top demais, cara, não, a gente tinha, na verdade, deu 200k, top demais, cara, deu 200k pra nós, bom mesmo, vamos aproveitar que a gente ganha dinheiro e vamos comprar um trem que a gente já deveria ter comprado há muito tempo, que é a Silk. Vamos tomar vergonha na cara e vamos comprar aqui. Vamos comprar essa aqui e comprar mais duas. Por quê, galera? Pra quem tá acompanhando a série aí, viu? A gente não fez a nossa Sandboard ainda. Então, vamos aproveitar aqui pra fazer o Sandboard. Vamos pegar aqui
essa Silk e esse Red Glass aqui, que era que a gente já tinha comprado há tempos. E a gente vai estar utilizando esses itens aqui para fazer o Sandboard. Vamos voltar lá no TC então, para a gente criar ele. Beleza, galera, estamos aqui onde a gente pegou a dele da Oxygen. Se a gente descer tudo, vai ter um item aqui para a gente craftar, que é o Sandboard. Ele vai fazer a gente andar mais rápido na areia. Vocês podem ver que a gente tem 20 cat tokens aqui. Então vamos tacar ele, fazer um aqui, ó. E brabo demais. Vamos esperar ficar pronto, eu volto com vocês. Então beleza, rapaziada, ficou pronto aqui. Vamos coletar e dali. Cadê? Deixa eu pegar aqui para qual bag foi para pesquisar. E dali, utilizado. Agora já temos o Sandboard. Quando a gente andar na areia, eu vou mostrar para vocês o que acontece. Agora que a gente tem esse Sandboard, olha só o que acontece quando a gente pisa na areia. Pessoal, vou pisar na areia aqui para vocês verem, ó. Pisou na areia, saca só, agora a gente tem um Sandboard e a gente anda muito mais rápido, né? Vocês podem ver que é bem mais rápido, não fica naquela lentidão que ficava antes da gente andando na areia. Então isso aqui ajuda muito, auxilia muito a gente, tanto em hunts como também no dia a dia, caso a gente for passar por algum caminho que tenha areia, por exemplo, para fazer algumas quests, tá? Então tá aí. Agora vamos sem mais enrolação, partiu para a nossa queridíssima Outland East e vamos fazer a nossa querido OP. Hoje a gente vai pro Magmar, galera. E depois que a gente sair dos Magmars, 1 hora no Magmar, a gente vai partir para os Golem, tá? E aí sim a gente vai fazer a dele. A gente não completou ainda o semanal aqui de Outland, então vamos aproveitar para completar, viu, pessoal? Beleza? Vamos aproveitar para dar aquela completada. Vamos chegar aqui de jeitone. Vamos ver passar aqui e partiu. Aqui aí vocês já conhecem, né? Vocês já são de casa já. Então vamos partir aqui para a esquerda, vamos tirar nosso Magikarp, botar ele no modo defensivo e descer direto aqui para Hunt do Magmar, né? Vocês podem ver que no meu mapa tem uma setinha aqui. Inclusive eu já disponibilizei esse mapa para download para vocês. Corre lá quem não baixou ainda para vocês terem todas as marcações no mapa de vocês, pessoal. Faz muita diferença e ajuda muito mesmo, tanto para quests como para upar no dia a dia e tudo mais, tá? Vamos ignorar aqui esses Arcanines e hoje eu vou estar mostrando a Hunt de Magmar para vocês, galera. Então ela desce nessa escadinha aqui, ó. E prontinho, aqui vai ser a Hunt. Vamos bater uma curinha aqui, vamos aproveitar para trocar a cura, né, que eu troquei aquele dia. Fazer hoje mais cedo para fazer a missão. Vamos botar aqui o Ultimate Potion e beleza. Aqui já estão os Magmars. Eu vou mostrar aqui como é que faz a rotação dele para vocês, tá bom? Para vocês entenderem como que funciona a rotação do nosso querido Magmarzada aí, tá, galera? Caso vocês queiram aprender alguma rotação específica, fala, Blade, eu quero aprender a fazer essa rotação, me ensina, por favor. Fala aí, galera, que eu tento ensinar, tento pedir a algum amigo aí que tem um conhecimento ou é de outro clã. Opa, aqui beleza, já dropamos pedrinha. Aí sim, moleque, que delícia, eu gosto é assim. Quando chega e sai dropando, bora. Vamos derrotar esse aqui, porque ele tava fora do negócio, para não tomar cuidado. Tome muito cuidado, rapaziada, porque os bichos são bem fortes, tá? Vamos fazer um negocinho aqui, deixa eu guardar esse tiro primeiro. Depois isso aqui, agora o que a gente vai fazer, galera? A gente vai vir aqui, ó. Ah, eu esqueci de fazer uma coisa. Pera aí que eu esqueci de fazer uma coisa, rapaziada. Pera aí. Antes da gente ir pra Hunt, pessoal, eu vim aqui pegar a nossa câmera, tá? No caso, eu vou pegar aqui do TG, que é que eu tenho, né? Mas depois, mais pra frente, eu vou ensinar pra vocês a como comprar uma câmera, tá? É bem baratinho, bem de boa de pegar. E por que você veio pegar essa câmera, Blade? Bem simples, pessoal. O motivo de eu ter pego essa câmera, galera, é simples, porque a partir aqui da Outland é importante vocês terem uma câmera, por quê? Para vocês mostrarem que estão na hunt, para comprovar que vocês estão aqui, porque tem uns caras que chegam, que são meio folgados, eles querem pegar a hunt de você e falar, não, já estava aqui, mas eles acabaram de chegar no lugar, sabe? E quer falar que eles estavam lá. Então a negócio é para comprovar que você estava aqui, para ninguém pagar de doido e pegar o respawn de você, tá? Por questão de segurança. A partir da NW é obrigatório. Aqui na Outland ainda em Penac não é tão obrigatório, mas ajuda muito a você evitar dor de cabeça. Como é que funciona? Você vai ter uma câmera, tá? Vocês vão clicar em cima dela, aí você vai poder botar um nome. Eu vou botar aqui, ó, Magmar Hunt. Magmar, bota só Magmar. Clica no OK. Nome do canal inválido, não deixou. Então eu vou botar aqui só Mag. Só Magmi, pronto. Aí vai aparecer o tempo aqui, ó. Vai mostrar o tempo de Hunt, inclusive é muito bom para você ver o tempo que você tá na sua Hunt. E alguém, se for abrir a TV lá, vai ver como é que funciona. Depois eu vou mostrar a TV para vocês e vou mostrar como vocês conseguem comprar a câmera. Vocês podem comprar tanto no marketing, mas vocês podem comprar uma outra também, aí mais simples também, que é até mais baratinha. Eu tenho a do TG, porque eu fiz o TG, né? Como vocês sabem, a gente ganhou uma câmera de graça, entre aspas, né? Que a gente pagou pela câmera. Então eu tô usando a do TG mesmo, pessoal. Mas vocês podem utilizar outra aí, qualquer coisa. E eu acho que eu vou de arrasta aqui, hein? Fica aí, Magikarp. Eu trolei ali, peraí. Beleza, foi. Aí, beleza. Beleza, safe. Fiquei vivo, tá ótimo, tá ótimo. Então, aí eu vou estar utilizando essa aqui. Mas aí é bem tranquilo, bem de boa, não tem muito segredo, tá? E eu esqueci de pegar aqui. A outra coisa que a gente faz toda vez que entra na hunt, galera, clica em pare, clica aqui, ó, criar no grupo, vem aqui, ó, em detalhes e bota aqui, em vez de dano, saque. Tudo que vocês dropar vai aparecer aqui, tá? Vamos já ativar o nosso bônus de calendário pra gente dar
aquela upada com gosto aqui. E vamos embora aqui, bora. Vou mostrar a rotação aqui pra vocês no modo acelerado, pra vocês aprenderem como eu gosto. Existem duas rotações, vocês podem fazer a gigante ou sempre virar no meio do caminho dessa pequenininha, tá? Eu gosto de virar no meio do caminho, porque é um estilo pessoal meu, viu, pessoal? Aí vocês fazem o que vocês acharem melhor ou preferirem, tá? Aqui eu vou parar aqui, já vou dar o silence pra não ter esse agente de arrasta. Beleza? E dá, derrotamos aqui os Magmar. E vamos que vamos, espero que a gente consiga dropar bastante perninha de Magmar aí, pra gente ter um bom lucro no final da run. A gente já dropou 4 até agora e uma pedrinha, então tão bem demais, tá? Vamos continuar aqui então e bora, deixa eu mostrar pra vocês como é que faz a rotação. Essa aqui é basicamente a rotação do Magmar. Essa é que eu gosto de fazer no caso, né? Mas se vocês quiserem, vocês em vez de virar nessa pequenininha, vocês podem até no final aqui, ó. Deixa eu mostrar melhor pra vocês. Em vez de vocês virarem nessa primeira, vocês podem virar na segunda e fazer o contorno maior, tá? Eu prefiro virar aqui porque eu acho mais seguro e acho mais rápido também, então perde menos tempo. Vocês viram que às vezes eu peguei poucos bichos, né? Porque eles estavam meio espalhados. Mas aqui no início, galera, eu não gosto de pegar 8 Magmar no início, porque a gente tá meio fraquinho ainda, então a gente não tanca tanto dano, tá? A minha recomendação para você que tá chegando na Outland é pegue lure de 6 ali, galera, no início, para não ficar tão difícil para você, tá? Até para se você errar, não ter risco de você ir de arrasta, de você morrer, podemos dizer assim, tá? Então faz uns lures mais pequenos, não tão pequenos, né? Mas tenta fazer mais pequeno ali, uns lures mais de boa, ao invés de você pegar muito bicho, justamente para você se precaver ali e não ter tanto risco de morrer, tá? É a minha recomendação para vocês, tá? No início eu recomendo lures de 6, mas depois se você tiver um pouquinho mais forte ali, a partir dos 180, 170, pode fazer de 8, dependendo até de 10 se você conseguir, tá? Mas a minha recomendação inicial é façam de 6, por questão de precaução, né, de prevenção, para vocês não morrerem, tá? Então vamos que vamos para aqui, uma horinha, depois eu volto com vocês, tá, pessoal? Bora! Eu tava acreditando, eu tinha deixado a gravação, tinha parado aqui, eu tava com o mouse longe, aí não consegui gravar a tempo. Mas, rapaziada, saca só que aqui nós capturou, moleque! Ah! Capturamos o Magmar, moleque. Olha só quantas bolas, rapaziada. 299 bolas, rapaziada. Foi sorte demais, que esse bicho ele é muito difícil. E, geralmente a média de bola é 1.200 mais, cara. 2.000 ali que a galera costuma capturar o Magmar e capturamos com 299. Que cagada, moleque. Meu Deus. Bom demais, cara. Bom demais, bom demais. Diferente do Arcanine, que já tá com 1,5 milhão de baú, não pegou o Magmar, já pegamos. E bom demais, tá? E esse foi o nosso primeiro catch muito difícil. Na verdade, não. Na verdade, a Lapra foi o primeiro. Esse foi o segundo, né? Ou seja, a gente precisa de mais 13 catches muito difíceis. Porque, como eu disse pra vocês, lá na NW tem uma task, uma quest, que se a gente já tiver 15 catches muito difíceis quando a gente chegar lá, a gente já ganha bastante level de NW, o que vai ajudar muito na nossa jornada, tá? Então, que beleza, meus amigos, que beleza. Estamos gigante demais, estamos gigante demais. Então vamos continuar a sua upzada aqui, rapaziada. Vamos com tudo, ó. Galera, trolei, morri. Meu amigo, trolei pra caralho. Que isso, rapaziada, trolei demais, velho. Aí é osso, rapaziada, trolei. Trolei muito, mas tá aí, acontece. Então, rapaziada, já completamos ali o farm, né? Vou mostrar aqui pra vocês, deu bastante coisa mesmo. E eu aproveitei, eu fiz mais de uma hora, eu completei a dele aqui, vocês podem ver 2.000 mobs semanais de Outland. Vou mostrar aqui pra vocês o nosso loot, que vem parem. Fazer um saque, dropamos coisa pra caramba aqui, ó. Ao todo, nesse tempinho, fizemos 296 mil de gold, né? 296k aí, top demais, tá aí todos esses que a gente dropou, quantidade, ó. 36 pezinho e tal. Na verdade, deu ter mais que eu não tinha contado, mas olha só, rapaziada, coisa pra caramba, então top demais. Vamos fechar aqui agora
A gente pode dispensar grupo, que aí meio que para de contar. E vamos descer aqui. A gente tá na Outland Sul nesse exato momento para entregar a semanal aqui na Leonor, tá? Que eu havia comentado com vocês, lembra? Então é aqui que a gente pega. Então toda segunda reseta. Então amanhã, hoje estou gravando esse vídeo no domingo, já vai ter de novo. E tá aí, ganhamos 1kk, 1.500.000 de XP aí. Passamos um level quase 2, rapaziada. Top demais. É uma quest que dá muito XP, então vale a pena demais. Não deixa a gente fazer de modo algum, tá? Agora que a gente fez isso, a gente vai partir lá para fazer a nossa missão diária da Jenny. Vamos derrotar 887 golems, cara. E a gente vai derrotar aqui no respawn de Outland, pessoal. Vou demonstrar até para vocês e vou mostrar como é que eu faria a rotação lá, tá? Então, vou mandando para lá. Vou ter que andar aqui para East, Outland East. Então, vamos mudar lá aquele bruxas. Então, rapaziada, já chegamos aqui na Outland East novamente e dessa vez a gente vai para o respawn de golem, tá? De frente do de fogo, que é aqui para a esquerda, né? A gente vai descer aqui para baixo agora. Descer para baixo é foda, né? A gente vai vir aqui para baixo agora e vai continuar reto. A gente vai ter que passar pelo respawn dos Rhydon, tá? Vocês vão ver aqui, ó, tem o Rhydon, tá? Inclusive aqui é um ótimo respawn, vou mostrar para vocês futuramente esse respawn aqui, tá? Ele é um respawn excelente também, dá para ganhar uma grana boa demais, que o chifre do Rhydon vale muita grana, tá? A gente vai na calma aqui, tá? Porque eles são Pokémon que dão um dano mais considerável, tá? Então vamos na calma, vamos na cautela, justamente para não se botar em posição de risco. Porque se a gente for ver aqui, ó, rapaziada, vou até dar uma dex nele para vocês verem. Eles tomam super efetivo de água, né? No caso, o Rhydon aqui toma super efetivo. Mas também, mesmo ele tomando super efetivo, eles são bem mais tancudos de certa forma, então tomem bastante cuidado. Vocês podem ver que o dano dele, eles dão muito mais dano do que os Magmar. Então a gente vai de arrasta mais rápido. Então nisso vocês têm que tomar cuidado, tá? A gente vai passar aqui, o respawn do Golem é aqui embaixo. Tem que passar o respawn deles aqui, ó, para a direita. Então vamos que vamos indo ali. Esse respawnzinho aqui de baixo, tá vendo aqui, ó? Mostrando no mapa ali com a setinha para vocês. A gente vai estar indo lá no local. E os Golems também vai ter que tomar cuidado, que os Golems são bem lentinhos. E dá um dano que, meu amigo, você tá doido, é absurdo, tá? Então eu vou fazer depois o do Rhydon também. Aqui eu recomendaria mais vocês virem de Vaporeon, tá? O Vaporeon, o Shiny Vaporeon, no caso, ele é mais eficiente para estar caçando os Pokémon de pedra do que o Shiny Giant Magikarp. Pelo menos eu tenho uma preferência por isso, tá? Mas aí caso vocês não queiram, caso vocês tenham outra preferência, aí vai do gosto de cada um. Prontinho, chegamos no respawn do Golem. Olha só as pedradas, filho. Você tá doido. É dano demais, rapaziada. Olha isso. Nossos bichos aqui já quase foi, tá? Vou falar pra tu. Beleza, foi. Vou tomar muito cuidado aqui. Essa troca aqui que eu faço é meio arriscada, rapaziada. Mas é pra mostrar, beleza? Aí foi. Aqui a gente vai derrotar aqui. E aqui o que vale dinheiro? Essa Stranger Rock, como eu já mostrei pra vocês ao longo dos nossos episódios anteriores. Essa Stranger Rock vale muito dinheiro. Aqui nos Golem também é um ótimo local, um ótimo respawn para você ganhar dinheiro, tá? O respawn dele é esse local aqui, como vocês podem ver, esse pequenininho aqui. E eu vou estar mostrando aqui a rotação para vocês, bem de boa, para vocês entenderem como funciona, tá? Eu vou fazer um pouco mais lento, vou durar menos do que eu gostaria. Justamente, como vocês podem ver, os bichos é pedrada certeira, tá aí? Então aqui caça água e grama, que é o recomendado. E aqui os bichos é loucura, tá, rapaziada? Aí pegamos 12 Stranger Rock, top demais. E ao longo da série vocês vão ver eu vindo aqui mais. A gente vai passar em todos os respawns, né? Que a água caça e que futuramente gelo caça também. Então vamos aqui. Vamos dar o silence aqui para não ter sido nós morrer. E prontinho. O nosso objetivo vai ser aqui fazer, vou dar aquela acelerada, uma dinâmica que vocês estão ligados. Pra vocês verem fazendo uma volta aí completa na hunt. Bora.
Então, rapaziada, tá aí a rotação pra vocês. Basicamente, a gente fica rodando nesse local aqui, bem tranquilo, bem de boa. E vocês viram que a gente apanha muito mais aqui do que nos Pokémon de fogo, do que nos Magmar, do que nos Arcanine, por exemplo. E por que isso acontece, Blade? Eu vou te dar a resposta agora, meu pequeno gafanhoto. Galera, aqui você bate super efetivo, mas você não apanha inefetivo, você apanha normal, ou seja, você toma muito mais dano nessa hunt do que na hunt de fogo. E olha só, deixa eu dar um dex aqui no Giant Magikarp, se a gente mostrar aqui pra vocês, ó. Normal contra o Giant Magikarp, tanto ground como pedra, como rock, né? E se a gente vier aqui, ó, muito efetivo fogo, ou seja, aqui a gente apanha normal, enquanto as hunt de fogo a gente apanha inefetivo, ou seja, aqui a gente dá o mesmo tanto de dano que dá na hunt de fogo, né? A gente dá super efetivo, muito efetivo, né? Mas, em compensação, a gente apanha muito mais. Então, você tem que tomar muito mais cuidado, pessoal. Porque você apanha aqui efetivo. E isso é muito, mas muito arriscado. Você bobeou, tomou e já era. Não tem o que fazer. Então, aí, ó. Deixa eu tentar não bobear aqui, ó. E beleza. Mas é isso que eu queria falar pra vocês. Tomem muito cuidado quando vocês vierem aqui, tá? Porque, como vocês viram, aqui vocês apanham muito mais. Porque vocês apanham normal e não inefetivo, como na hunt de fogo. Então, tenham mais cautela, sejam mais cautelosos, lurem menos, vão pegar nas mecânicas. Principalmente a gente não tá um level ideal ainda para Outland. Nosso Pokémon também não tá com o boost completaço que eu gostaria. Aqui eu já tô indo de arrasta. Deixa eu dar uma voltinha aqui. Então toma muito cuidado, porque é necessário que a gente tome esse cuidado justamente para não morrer de bobeira, tá? Então vou caçar aqui, vou derrotar, fazer a dele aqui e vamos ver quanto de lucro vai tirar nesse tempinho. Bora! Então, beleza, galera, completamos aqui. Vamos aproveitar para dar um TPzão lá em Pilter. Beleza, vamos escrever aqui Pilter. E dale. Por que TP em Pilter, vocês vão entender já já, tá? Vamos lá entregar a missão para Officer Jenny, então. E galera, dropamos uma pedra, 91 Stranger Rocks e 3 Horn Drill, tá? Então deu para farmar bem demais aí, tá? Vamos falar aqui com a nossa Officer Jenny, entregar para ela, pegamos XPzinho aí. E mais 2 bronzes dimensional case e 6 Devoted tokens, tá? Belezura, belezura. Estamos level 166, pessoal, estamos gigantesco já, tá? Então, pessoal, aproveitei para dar uma passadinha aqui no market, tá? Já botei bastante coisa para estar vendendo aqui, vou mostrar para vocês agora, tá? Tudo que tá abaixo dessa mini wing eu acabei de botar para vender, tá? Como vocês podem ver, o tempo tá bem diferente também. Então, vamos lá, botei 2 Toy Box para vender a 5k cada uma Pocket Box a 35 mil, uma Rocket Stone a 5.5, 25 Firestone a 5.5 cada. Botei 10 mil Essence of Fire a 2 centavos. Comprei de Fire e botei a 179 cada a 170 deles, né? Isso aqui é 100 para 1, 100 desse aqui vira um desse, tá? Botei Stranger Rock a 208, Horn Drill a 888, Small Stone a 2 centavos, Earth Ball a 1 centavo, Magma Foot botei a 1490 e Stone Orb a 24, cada um 155 vai vender. Se a gente vender todos eles que estão no nosso market nesse momento, a gente vai ganhar 549.460, cara. Então bem demais, vai dar um dinheiro muito bom pra gente, então espero que a gente consiga aí, tá, rapaziada? Ó, já vendemos ao vivo, rapaziada, alguém já comprou de nós, que beleza, aí sim, stonks demais, então já deu pra ganhar uma graninha aí, ó. Dá, já ganhamos uma graninha da boa, e vou manter aí, não vou pegar por enquanto, tá? Vou deixar ali quietinho. Vamos aqui então, comprar umas pokebolitas, vamos comprar aqui ao todo, para 400, eu compro desse, não, vou deixar, não vou comprar por enquanto, não, a gente tem 300 ainda, dá pra fazer um catch do dia. Vou deixar por enquanto, tá? E agora o que a gente vai fazer, rapaziada? Eu tô pensando inclusive em comprar um outro recurso, talvez. Eu vou verificar se vai valer a pena mesmo. A gente vai aqui na nossa zona de profissões. Chegamos aqui na zona de profissão, vamos coletar esse recurso que a gente deixado para fazer aqui. Inclusive pegamos um XPzinho muito bom. Vou inclusive depois tentar fazer mais um pouco de Green Gem, tá? O que eu quero ver, rapaziada? Eu esqueci que a gente tem a casa, né? A gente não precisa vir aqui mais, acabei esquecendo. A cabeça tá voada, você é louco. Mas tá bom, como a gente não tem TP e eu não quero perder muito tempo, o que eu vou fazer, rapaziada? A gente pode olhar que nesse exato momento nós temos 404.408 matos com a gente, tá? Então eu vou em busca de coletar alguns matinhos aqui, vou coletar em off. A gente tem aqui 1.802 Green Gems, no caso aqui dá cada 100, a cada 10 dá uma isca, então a gente tem aqui um pouco mais de 180 iscas, eu acho. A gente tem 180 iscas, na verdade, acho que dá isso mesmo. Então tá aí, agora a gente vai em busca de mais matinho, que eu quero fazer algumas coisinhas que vai ser bem interessante para nossa produção e para nós uparmos de label de profissão, o qual eu quero pegar 60 para a gente poder também estar pegando matinho lá na Outland e já ir farmando para quando a gente pegar rank 90 mais de profissão, rapaziada, que vai ser bem útil para a gente, vai ajudar muito mesmo.
Então, rapaziada, já peguei matinho. E também, depois que eu peguei matinho, decidi vir cá pra Outland novamente e fazer uma hunt. Vocês podem ver que eu fiquei 1 hora e 24 minutos caçando, né? Eu demorei 4 minutinhos pra começar a gravar aqui, mas tá aqui o tempo. E vou mostrar meu loot pra vocês. Vocês podem ver que gastamos stamina. Pegamos no level 172, rapaziada. Upamos pra caramba mesmo. Nesse primeiro período, também vendemos alguns dos nossos itens aqui, ó. Inclusive, deu super recurso pro professor. A gente vai lá agora em busca de super recurso, tá? Então, vamos que vamos com força total. Então, vamos fechar aqui. Ah, eu não mostrei que é a party pra vocês. Vou mostrar aqui, ó. Detalhes, vamos ver o saque pra vocês verem aqui, ó. A gente pegou 209k de drop aí, pegamos 14 pedras ao todo. Dropamos 21 mil Essence of Fire, 1175 Pot of Lava, 107 Magma Foot, uma Box Toy, né? E tá aqui o horário que a gente dropou tudo. Eu vou passar pra vocês verem aqui, ó. Tudo direitinho, o tempo que a gente tá na hunt aí, ó. Top, demasiadamente top, tá? Então, bom pra caramba, pessoal. Então agora vamos dar uma negociada nesse item, botar lá pra vender também, pra gente já ir ganhando uma granita. Já ia me esquecendo, né, rapaziada? Mostra aqui, ó, vocês podem ver que eu tô com 18k de matinho, a gente tava com 4 mil matinhos só antes, né? Então a gente agora tá com 14 mil matinhos, top demais, galera. Vim dar uma passadinha na nossa casa aqui, rapaziada, pra gente fazer algumas coisinhas, tá? A gente vai em busca aqui de estar criando esse item aqui, tá? A gente vai estar fabricando uns compressores de grass e outras coisinhas. E a gente veio pegar também o nosso chip que finalmente ficou pronto, tá? Vou fazer aqui a coleta, ó. Coletado com sucesso, top, pegamos o nível 42 aí de profissão. E vai clicar o botão direito e vai usar um, tá? O outro eu vou guardar aqui no nosso baú. Vamos tacar aqui. A gente vai usar bem depois dele, tá? Então, o que isso faz, Blas? O que esse chip que você faz? Vou mostrar agora pra vocês, galera. Se a gente clicar aqui, ó, na Pokédex do nosso Pokémon, agora vai ter esse negocinho aqui, também tem uma lupinha. Você viu aqui, ó. O Glaceon não tem, por exemplo, que ele é de DG, mas, por exemplo, os Pokémon que eu já dei Dex, agora a gente pode localizar eles. Eu tenho pele, tá vendo que eles vão ter, ó. Esse símbolo. E se a gente clicar aqui, ó, olha só, exibir localização, vai clicar aqui, ó, vamos pegar um outro Pokémon, vamos pegar o Tyranitar. Se a gente clicar aqui, ó, olha só o que vai acontecer. Ele vai abrir o mapa e agora vai mostrar a localização onde tem o Tyranitar no mapa, saca só, rapaziada. Olha que interessante. Vamos pegar um Pokémon mais fácil que tem localização, o Charizard, por exemplo, olha só. O Charizard vai falar que tem aqui, ó, em Magmar Island, vai avisar aqui que tem alguns em Cinnabar, vai avisar aqui que tem na Charizard Valley, aqui, ó, em Outlands, Soult, né? Outlandish, meio que no meio do caminho das duas. E saca só, rapaziada. Então, esse negócio aqui serve pra gente localizar onde fica o respawn dos Pokémons. Então, essa Pokédex 2.0 ajuda a gente pra caramba. Principalmente se a gente esquecer onde fica o Pokémon. Então, a gente clica aqui, ó. E já vai mostrar os locais que possivelmente esse Pokémon podem estar spawnando. Top demais, né? Aquela outra a gente fez, né? Vocês lembram? Pra gente poder fazer a 3.0 futuramente. Se não me engano, aqui é no Rank C que a gente faz ela. Isso mesmo, que aqui, ó, assim, vou fazer essa aqui futuramente, e ela ajuda a gente a localizar a porcentagem de drop dos Pokémons, tá? E vou mostrar futuramente pra vocês. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer aqui alguns Compressed, né? Vou fazer mais exatamente 100 Compressed. Beleza. Vou gastar 10k de matinho, então vou ficar com 8 mil. Beleza, top, excelente. Então vou ficar com 8 mil. Aqui eu vou tentar, vou comprar umas Water Gem pra gente botar pra fazer mais 1000 aqui, comprar 10k de Water Gem. Não, para farmar vai demorar, então vou comprar. Vou comprar aqui esses Red Scale do Feraligator aqui e os outros itens aqui pra gente fazer tudo. Deixa eu ver exatamente quanto a gente vai precisar. A gente vai fazer 40 desses itens aqui. Vai precisar de 80, 200, né? A gente já tem 100, então já vai ser suficiente. E aqui 600, 10k, 10k. Beleza, bora comprar esses itens então. Então beleza, galera, já botei alguns itens nossos aqui pra tá vendendo, tá? Como vocês podem ver, botei mais alguns itens aqui. Inclusive, alguns outros itens nossos já tinham vendido, então deu um dinheirinho bom, não vou mexer ainda. Vocês podem ver que deu uma vendida boa no dia, só juntei o dinheiro aqui, ó, olha o tanto de dinheiro que já tem, rapaziada, top demais, tá? O nosso objetivo aqui vai ser comprar Water Gems, tá? Eu preferia caçar elas, mas pra gente não perder tempo, eu vou estar comprando aqui. Pra eu vou comprar isso aqui tudo, acho que 40k. A gente gastou 40k agora, né? Pobrito estamos, brincadeira. Mas aí eu comprei 20, né? E por que disso? Porque vocês vão entender já já. Agora vou comprar Water Pendant também. Water Pendant. Beleza, compro aqui. Vou comprando aqui os mais baratinhos, porque aí a gente já vai dando aquela zerada, né? Quanto mais barato a gente pagar, melhor. Beleza, foi. Eu acho que isso aqui tudo ainda não vai ser suficiente. Não vai, pode comprar esse 194 aqui. Beleza, foi. E falta 190 e quanto? 182. Acho que é isso mesmo, 182. Vai ser o suficiente. Exato, 182, beleza.
E Gem. Não, esse aqui não. Achei. Enchanted Gem. Tem pouquíssimos aqui no mercado, inclusive. Deixa eu ver quanto que vai compensar. Se a gente comprar isso aqui tudo, dá 15k. Se a gente comprar isso aqui, dá quanto? Dá 500. Vou comprar esse daqui. Vou comprar esse de 15 mil aqui, rapaziada. Por quê? Muita gente não sabe, mas galera, quando você desencanta, tá vendo? Eu paguei 15 mil, tá vendo? 15 mil em 10k. E o cara aqui, se vocês forem olhar, ó, tá cobrando, se eu comprasse essas 10 mil dele por 50, vai dar 500k, ou seja, eu paguei o valor que é justo, né? Paguei por 10 mil, paguei bem mais em conta, paguei 15 mil só. Então, aí os itens conseguimos todos, agora vamos lá fabricar o item que a gente tanto quer fabricar. Beleza, rapaziada, vamos aqui, estamos aqui já. Vamos aqui, botar aqui, vamos pegar os Compressed e vamos vir aqui no Rank... Ah, esqueci de comprar esse aqui, né? A Red Scale. Sabia que eu tô esquecendo alguma coisa, pera aí, rapaziada. Beleza, rapaziada, comprei o que eu precisava aqui, que eram 80, então bora, top demais. Comprei o restinho que tava faltando e Didi. Vamos agora finalmente fazer esse item. Beleza, bora botar aqui pra fazer então, ó, 40 itens, beleza, vai craftar. Acredito que isso aqui a gente já pega 51, né, de profissão, ou um pouquinho mais. Talvez 53, né, porque a gente já tá com 42. E a gente vai começar a fazer essas bushes aqui, pessoal, vocês podem ver. Inclusive, eu acho que provavelmente eu vou começar a caçar Charizard pra dropar esse Dragon Tooth, né, pra gente não precisar vender eles, não precisar comprar, né. A gente vai economizar uma grana boa, a gente pega o Dragon Tooth e utiliza aqui, a gente vai precisar de 90, que a gente vai precisar fazer 10 arbustos desse, pra gente tá pegando o nosso level 60 e finalmente começar a fazer item aqui de rank B, tá? Pegando rank B, galera, o jogo muda completamente, porque a partir daqui a gente já tá podendo fazer berries a partir do level 70, saca só? Tá vendo que vocês podem ver aqui, ó? Tem berries, Tango Berry, Coba Berry, Papaya Seed. Então, a partir do level 70 de produção, a gente vai começar a ganhar uma grana absurda. E vocês vão ver que a gente vai alavancar muito nossos levels aí, nossa grana, tá? Tendo feito isso, esse item aqui, beleza? Agora a gente vai vir aqui e vai fazer mais algumas Green Gems. Eu não tenho Water Gem suficiente, não tem problema. A gente faz só o que dá e beleza. E vamos botar aqui na mesa pra já fazer umas também que a gente tem aqui pra fazer 180. Então, bora aqui, bora fazendo 180 esse aqui. E voltamos quando isso tudo estiver pronto, rapaziada.